Nesta aula, eu irei falar sobre a bandeira do município de Primavera do Leste, um dos assuntos cobrado em prova de concurso público e também de processo seletivo. E daqui a pouco eu vou compartilhar a minha tela com vocês, para que vocês possam acompanhar essa aula, tá? Eu acredito que ela deva ficar em torno de uns 30 a 40 minutos, tá bom? Então, se você está assistindo aí, já se prepare, porque você vai ter que tirar esse tempo aí para se dedicar aos seus estudos, tá bom? Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, para que para que nós possamos acompanhar junto essa aula, tá bom? Deixa eu só compartilhar aqui. Opa, prontinho, pessoal, prontinho. Agora deve estar aparecendo já para vocês aí, né? Então vamos aqui. Vamos só. Bom, a nossa aula de hoje aqui, né, sobre a bandeira, tá? Essa aqui, pessoal, é a bandeira de Primavera do Leste, tá bom? Mais para frente eu vou mostrar para vocês como é que vai funcionar aqui, tá? Então, nessa aula de hoje, nós vamos estudar aqui a disciplina de conhecimentos gerais do município de Primavera. O tema da nossa aula de hoje é símbolos oficiais do município e o assunto é a bandeira, tá bom? Como eu falei, os símbolos oficiais do município são três: a bandeira, o hino e o brasão. E nessa aula nós vamos estudar sobre a bandeira, tá certo? Vamos ver aqui o que nós vamos aprender aqui nesta aula de hoje, tá? Eu vou falar com vocês aqui sobre o que é a bandeira, vou falar também sobre a data de criação da bandeira, que já caiu questão perguntando sobre isso, né? Vou falar também sobre o nome do criador, quantas cores tem a bandeira de Primavera, quais são as cores oficiais, quais são as simbologias que aparecem na bandeira, já caiu questão perguntando sobre isso, e também quais são essas simbologias, né? E os seus significados. Também vamos identificar cada uma dessas simbologias e lá no finalzinho vamos resolver 5 questões de provas anteriores que foram cobradas, né, sobre esse assunto, para vocês verem como é que esse assunto é cobrado, para que vocês tenham uma boa noção, para que você não possa errar as questões, tá ok? E lá no finalzinho também vou trazer algumas dicas e alguns recados aí que eu achar relevante para vocês, tá? Então vamos começar aqui, gente. O que é a bandeira, né? A bandeira, ela é o que? Ela é um dos 3 símbolos oficiais de Primavera, tá bom? A bandeira é um dos 3 símbolos oficiais, tá bom? Os outros 2 símbolos é o brasão, tá? Na qual eu já gravei uma aula completa sobre esse assunto, e o hino municipal. Sobre o hino eu vou gravar uma aula para vocês, tá? Caso você esteja assistindo esse vídeo e não tenha essa aula gravada sobre o hino, depois vocês vão pesquisando aí no canal, vocês vão encontrar uma aula sobre o hino, tá ok? E eu vou falar aqui, né, conforme disse para vocês, eu vou falar sobre a bandeira hoje, tá? Sobre a bandeira. Gente, é o seguinte, ó, os símbolos oficiais, eles já estão presentes na Lei Orgânica de Primavera, tá? E também na Lei 1693. Essa lei aqui é uma lei do ano de 2017, tá? É uma lei posterior à lei orgânica, tá? Gente, a lei orgânica é a lei que organiza o município, tá? Ela é a lei maior ou a lei máxima, tá bom? Ela dispõe sobre a organização do município de Primavera do Leste, tá? E a lei 1693
foi a lei que instituiu, tá? Os símbolos. Símbolos, as cores, tá? Então, veja, a lei orgânica, ela veio e disse quais são os símbolos. E a lei 1693, ela veio e instituiu esses símbolos, né? E também as cores. E vai dizer como é que funciona, tá bom? Só que você não precisa ler nem esta lei e nem a lei orgânica para você responder questões sobre a bandeira, tá bom? Só trouxe aqui para fundamentar para vocês onde é que esses assuntos estão. Agora, se vocês precisam estudar algum conteúdo, algum assunto sobre lei orgânica e sobre esta lei 1693, tudo bem, mas eu até sugiro que depois vocês deem uma lida nesta lei 1693, apenas para que vocês tenham uma ideia, mas não precisa, tá, gente? Não precisa para responder questões sobre a bandeira, vocês não precisam ler esta lei, tá ok? Só trouxe aqui mesmo para vocês terem uma ideia do fundamento legal. Então veja o seguinte, gente, ó, na lei orgânica, no artigo 4º, está escrito o seguinte, ó: são símbolos oficiais do município de Primavera do Leste. Quais? A bandeira, o brasão e o hino municipal. Está escrito assim lá na lei orgânica, né? Eu copiei do jeitinho que está lá. Na lei 1693, diz o seguinte: ficam instituídos como símbolos oficiais, esses símbolos oficiais que foram descritos lá na lei orgânica, né? Esse aqui. Do município de Primavera, a bandeira e o brasão de Primavera. Agora, presta atenção numa coisa. Esse ponto que é muito importante. Na hora da prova, na hora que você estiver resolvendo a sua prova, isso vale tanto para a prova mesmo que você está resolvendo lá no dia, quanto também para as questões de prova que vocês forem realizar, por exemplo, simulado, e outras questões, tá? Se no comando da prova pedir para você marcar de acordo com a lei orgânica, você vai escolher a alternativa na prova que apresenta os 3 símbolos. Porque de acordo com a lei orgânica, são 3 símbolos oficiais, tá? Igual nós acabamos de ver aqui, que é a bandeira, né? Aqui, né? A bandeira, o brasão e o hino. Agora, se no comando da questão pedir para você marcar de acordo com a lei 1693, você deve escolher uma alternativa que apresenta apenas os 2 símbolos. Gente, só um ponto aqui, ó. Eu nunca vi, deixa eu só colocar minha tela aqui. Eu nunca vi nenhuma questão de prova citando a lei orgânica, pedindo para a pessoa marcar onde é que a questão, onde é que está o fundamento daquela pergunta, né? Se está na lei orgânica, se está na lei 1693. Mas é importante que você saiba para que você não seja pego de surpresa na hora da prova, tá bom? Então, por isso que eu fiz questão de trazer aqui. Vamos voltar aqui de novo. Veja só aqui, tá? Então, se o comando ele não mencionar a lei orgânica, por exemplo, não falou nada, né? Só trouxe lá a bandeira, não falou nada, tá? E nem também a lei 1693,
vocês vai marcar a opção, né, a alternativa que tiver os 3 símbolos oficiais. Se não houver a opção com os 3 símbolos, você vai marcar que tiver 2, porque qualquer uma das duas vai estar correta. Você só não vai encontrar uma questão com as duas opções, né? Uma questão onde tem uma alternativa com 3 símbolos e outra alternativa da mesma questão com 2 símbolos, porque se tiver, a questão tem que ser anulada, né? Porque a lei diz que é 2 símbolos e a lei orgânica diz que é 3, mas depois eu vou explicar melhor para vocês lá na frente. Bom, vamos aqui. Agora veja só, pessoal, é o seguinte, né? Se na lei, se porventura, né? Se tem uma questão lá, se tem uma questão lá, como eu falei aqui, né? Não cita a lei orgânica e não cita a lei 1693. E tem apenas a única opção que tem lá, a única opção correta, a mais próxima que tem, está trazendo apenas a bandeira e o brasão. Você pode marcar como certo. Tá? Trouxe a bandeira e o brasão, ficou faltando o hino, não tem problema, pode marcar como certo. Tá? Pode marcar como certo, porque eu já vi várias questões trazendo a bandeira e o brasão. Agora, se falar apenas, né? Apenas, aí tá errado. Porque é o seguinte, aqui, gente, prevalece o que está na lei orgânica, tá? São os 3 símbolos oficiais que, na verdade, são de fato 3 símbolos oficiais do município. No meu entender, eu acredito que o pessoal, na hora que for editar essa lei aqui, 1693, esqueceram de colocar aqui o hino municipal, entendeu? Mas nem por isso, entendeu? Tá errado, porque a lei orgânica que já traz, já diz que são 3 símbolos. Agora, por exemplo, se tivesse na lei orgânica 2 símbolos e viesse mais um aqui nesta lei, aí estaria errado. Vocês entenderam aí, né, gente? Qualquer dúvida aí, já escreve nos comentários aí que eu vou responder, tá bom? Agora que vamos falar um pouquinho sobre a bandeira, né, gente? Vamos falar aqui sobre a criação da bandeira, né? Quem foi que criou a bandeira, né? Vamos falar aqui sobre a data da criação. Bom, a bandeira de Primavera do Leste foi criada por Iraci Ruaro, uma engenheira civil que venceu o concurso promovida pela Prefeitura de Primavera em 24 de maio de 1987. Faz um tempinho já, né? Então veja, qual foi a data? Essa data aqui, tá bom? Então, gente, presta atenção nessa data aqui, porque isso aqui já caiu em prova. Você já percebeu que o ano de criação do município de Primavera foi 13/5, né? 13 de maio de 1986. Então, às vezes, na prova, cai essas duas datas aqui, entendeu? Por exemplo, às vezes lá pode cair, só para vocês ficarem atentos, perguntando qual foi a data de criação da bandeira. E pode trazer uma alternativa com essa data aqui para vocês marcarem. Entendeu? Só que estaria errado, né? Porque essa data aqui foi a data de criação do município, através da Lei 5.014, de 13 de maio de 1986. Veja, a criação da bandeira ocorreu aproximadamente mais de um ano e pouquinho aí, né?
Um ano e alguns dias, né? Tá. Um ano aí, 11 dias, né? 9 dias, né? Um ano e 9 dias. Então, um ano e 9 dias depois da criação do município, foi criada a bandeira. Então, fique muito atento com essas datas aí, que como esses assuntos eles são bem enxutos, eles são bem pequenos, não tem muito o que fazer, né? Não tem muito onde o examinador ele mexer, ele criar a questão, então ele pode fazer uma salada danada com essas datas aí e misturar tudo. E aí você tem que estar atento para você não errar a questão, tá? Questão bem fácil. Aqui no ponto 2, vamos saber aqui o nome do criador da bandeira. Bom, nós já falamos que foi Iraci Ruário, né? Então, Iraci Ruário, engenheiro civil, venceu o concurso da prefeitura em 24 de maio de 1987. Então, gente, as questões, elas vão estar sempre ali perguntando quem foi que criou, qual foi a data, entendeu? Aqui no ponto 3, vamos saber aqui a quantidade de cores na bandeira. Gente, são 3 cores, tá? São 3 cores. E com relação às cores, tem um ponto muito importante. Isso aqui são 3 cores. Nós temos a cor amarelo, verde e branco, tá? São 3 cores no total. Verde, amarelo e branco, tá? E aqui quais as cores oficiais, né? Aqui nós falamos sobre a quantidade, né? Aqui nós falamos sobre a quantidade. São 3 cores, né? São o quê? Amarelo. Você tá vendo aqui tá amarelo, o ouro tá diferente daqui, né? Aqui eu falei que é amarelo, né? E aqui eu coloquei amarelo, ouro e verde e branco. Agora veja só, gente, uma coisa, ó. É, no site da Prefeitura de Primavera, diz que uma das cores presentes na bandeira de Primavera é o amarelo ouro. Está lá no site, tá? Na página oficial da Prefeitura. Na Lei 1693, fala que a cor é apenas amarelo. Ou seja, lá na Lei 1693, diz que as cores da bandeira é amarelo, o verde, a cor verde, né? E o branco. Lá não fala nada de amarelo ouro, tá? Então, se cair na prova alguma coisa lá de amarelo ouro, alguma questão, gente, tá errado, viu? Pode marcar o X sem medo que tá errado, porque não tem fundamentação para isso aqui, tá? Porque o que está na lei é amarelo. Mas eu trouxe isso aqui para vocês ficar sabendo, porque lá no site da prefeitura tá assim, entendeu? Então, assim, gente, o que que vai prevalecer, por exemplo, se você encontrar uma questão dessa maneira aí? Prevalece o que está na lei, tá? Vai prevalecer o que está na lei e não o que está no site, entendeu? Agora que vamos falar aqui sobre as simbologias, né? A simbologia que nós temos lá na bandeira. Lá na bandeira, gente, nós temos vários símbolos na bandeira, tá bom? Então, nós temos que saber o que são esses símbolos, temos que identificar cada um deles e temos que saber o que ele significa. Por quê? Como eu falei novamente, a banca vai misturar esses símbolos com os significados. Por exemplo, nós temos lá o brasão, tem vários símbolos o brasão, entendeu? E cada um dos símbolos tem um significado. Então a banca ela pode misturar tudo isso. Já caiu questão dessa maneira. Então nós temos o símbolo aqui, nós temos o migrante chegando na cidade de Primavera do Leste.
Nós temos aqui o sol, temos a flor. Gente, essas aqui são as simbologias, tá? Essas aqui são as simbologias que aparecem na bandeira. Veja, a bandeira é um símbolo oficial. São 3 símbolos oficiais em primavera. E dentro da bandeira nós temos 9 simbologias, e essas simbologias já foram objeto de prova. Já caiu questão de prova perguntando, né? Ou seja, a questão foi colocada de uma maneira que, para que a pessoa pudesse responder, ela tinha que saber o que eram aqueles símbolos, aquelas simbologias. E não apenas saber o que era o símbolo, o nome, né? Mas também precisava saber o significado. Então, nós temos aqui também aqui a soja, nós temos a flor, o sol e o migrante, imigrantes chegando na cidade de Primavera do Leste. Nós temos aqui o fundo amarelo-ouro. Você lembra lá que eu falei amarelo-ouro? Esse fundo amarelo-ouro é uma das cores da bandeira, tá? O seu fundo da bandeira é amarelo-ouro. Nós temos a cor verde e nós temos a cor branco. E nós temos também um símbolo com o nome lá que significa, né? O símbolo da bandeira ele não aparece com o nome, só a imagem lá. Então, nós temos um símbolo que significa princípio da cidade de Primavera do Leste, em trocamento rodoviário. E nós temos um outro símbolo que significa desenho da cidade de Primavera. Agora vamos aqui adianta, né? Vamos ver. Vamos falar aqui quantas simbologia nós temos presente na bandeira. Qual a quantidade? Nós temos 9. Gente, isso aqui não se preocupa com isso aqui, não, com essa quantidade, não. Porque isso aqui dificilmente vai ser perguntado, quantos símbolos, quanta simbologia tem na bandeira. Eu nunca vi uma questão perguntando isso, tá? Mas é bom que você saiba, tá bom? São 9 simbologias que aparecem na bandeira. Tá? Quais são o significado das cores e dessa simbologia que aparece na bandeira? Bom, agora que eu vou falar com vocês aqui, o significado, tá? Das cores e da simbologia. Veja, nós temos aqui imigrante chegando na cidade de Primavera do Leste, tá? Gente, para essa simbologia não é apresentada um significado, tá? Então aqui não é apresentado um significado, entendeu? Então só aparece lá imigrante chegando na cidade de Primavera do Leste. Outro ponto, nós temos aqui o sol. O que o sol significa? Ele significa esperança, novos horizontes, tá? A flor, o que ela significa? Significa primavera. A soja significa produção e economia da cidade. Fundo amarelo-ouro significa riqueza. Tinha feito uma anotação, deixa eu só ver o que eu tinha anotado aqui. Tá. O verde, a cor verde, né? Ela significa esperança de um futuro melhor e agricultura. E o branco significa paz. E o princípio da cidade de Primavera do Leste, em trocamento rodoviário, não traz um significado,
não tem um significado igual os outros aqui que nós acabamos de ler. E o desenho da cidade também não, ele não traz um significado, entendeu? Então, deixa-me só arrumar aqui, ficar certo aqui, ó. Veja, para essa simbologia não é apresentado um significado. Para essa outra simbologia também não é apresentado um significado. Agora vamos avançar aqui. E agora eu vou falar com vocês sobre, né? Vamos identificar aqui os 9 símbolos que aparecem na bandeira, para vocês entenderem melhor, tá? Vamos ver aqui, gente, ó. Nós temos aqui, né? Nós temos aqui, por exemplo, fundo amarelo ouro, que é esse aqui, né? Esse aqui é o amarelo ouro. Nós temos a soja, que é essas folhinhas aqui, ó. Entendeu? Essas folhinhas aqui, ela é a soja, tá? Nós temos a flor. A flor, gente, é o seguinte, ó. Mais para frente eu vou explicar melhor. Mas a flor, o que que é? A flor é isso. Deixa eu me explicar primeiro aqui o migrante, para a gente depois explicar a flor, tá? Vai ficar melhor para vocês entenderem. Vou explicar aqui o migrante. Então, nós temos aqui um migrante. Migrante não, né? Imigrante chegando na cidade de Primavera do Oeste. Está representada por esse símbolo, como se fosse um homem, entendeu? Se fosse um homem. Esse branquinho aqui, gente, é a cabeça do homem, tá? Ó. Cabeça do homem. Isso aqui é o braço do homem levantado. E esse aqui, gente, é o cabelo do homem. Perfeito? Então, veja. Agora eu vou explicar para vocês a flor. O que que é a flor? A flor, né? A criadora a Iraci, né? Essa mulher é fantástica, viu? Criou isso aqui, eu vou te falar, viu? Então, o que que é a flor? Ó, a flor é o quê? É isso aqui. Ou seja, é a cabecinha do homem, as mãos do homem levantadas e o cabelo do homem, você vê que criou essa imagem, né? Juntamente com esse arco verde aqui, ó. Você não vê que parece com a flor? Você viu aqui, ó? Então, essa é a flor, entendeu? Esse arco verde aqui, ó, é a flor. Esse arco verde, com isso aqui, significa a flor. Entendeu? Agora eu vou explicar para vocês. Aqui o verde aqui não tem muita dificuldade para entender, né? A cor verde, que é essa parte toda aqui, né? Toda é o verde. Aí nós temos aqui o desenho da cidade. Ó, o desenho da cidade, essa parte aqui mesmo, entendeu? Essa parte aqui, ó, em lilás aqui, ó. Essa parte quadrada aqui, isso aqui é o desenho da cidade. Então, se cair lá uma questão com essa foto aqui, querendo saber o que é o desenho da cidade, você já sabe que é isso aqui, tá? Ou se cai a bandeira, por exemplo, aí o examinador pergunta para você, dentre as alternativas que ele vai apresentar, né? Para você identificar qual que é o desenho da cidade, você já sabe que é isso aqui, essa parte quadrada aqui. A cor verde e o amarelo está muito nítido, não dá para errar, né? E aí, gente, o sol, outro detalhezinho aqui importante. Então, não, vamos deixar o sol para depois. Vamos explicar aqui o branco, né? Você tem aqui o branco, né? O branco é essa parte, esse fundo todo aqui, né? Aqui tem uma partezinha aqui, mas não dá para perceber, né? Esse aqui é o branco, tá? Essa parte aqui do centro, do fundo, né? É o branco.
E aqui nós temos aqui, gente, ó, princípio da cidade de Primavera. Ele fala princípio da cidade de Primavera e também entroncamento, ou seja, o princípio onde a cidade começou, entendeu? E também o entroncamento da cidade. Bom, eu não sei se você mora aqui em Primavera do Leste, mas se você mora, você já vai saber o que eu vou falar aqui. Se você não mora também é muito fácil para saber, né? Veja só, gente, ó. Então, o que que é o princípio da cidade e o entroncamento rodoviário? Você vê a setinha que eu coloquei aqui, ó, a setinha que eu coloquei aqui, ela vem bem aqui, eu coloquei bem aqui. Por quê? Veja, nós temos aqui, ó, tá vendo esse arco aqui, né? Ele vem até aqui e tem uma pontinha para cá. Você vê que nós temos a BR-070, ou seja, a Primavera, ela tá bem aqui, ó, né? Ou seja, aonde tudo começou, começou bem na BR-070, bem no entroncamento, né? A BR-070 com a MT-130. Então nós temos o entroncamento aqui e nós temos o princípio, onde a cidade começou, tá? Então você tem aqui BR-070, que vai ali para, que segue para Barra, né? E aqui nós temos a MT-130, e isso some no meio do mundo, tá? Agora veja, esse aqui, isso aqui, ó, é o entroncamento, tá bom? Esse é o entroncamento de Primavera, porque ela fica onde? Bem no meio ali, bem no tronco, bem no centro ali, né? Entre as duas rodovias, né? Bem no entroncamento mesmo. E onde tudo começou, ou seja, o princípio da cidade começou aqui. Depois ela foi se expandindo para as outras áreas, entendeu? Então percebeu, gente, como não é difícil? Agora eu vou explicar para vocês o sol, tá? Agora eu vou ter que apagar aqui para vocês verem como é que é. Rapaz, essa bandeira aqui eu fiquei muito admirado com a criação dela, viu? Com a inteligência que a Iraci teve para fazer essa bandeira. Veja aqui, pessoal, ó, o sol, presta atenção aqui, tá? Para você não se confundir. Você está vendo aqui que esse arco verde, né? Esse arco verde aqui, ó, ele faz a curvinha aqui, você viu, ó? Espera aqui, deixa eu só. Veja aqui, ó. Esse arco aqui, ó. Você vê que ele vai tipo uma curva. É um arco, né, gente? É um arco, ele não é reto, né? Tem curva mesmo, né? Aqui, ó, veja. Agora, você vê que tem esses raiozinhos aqui amarelo, né? As folhinhas de soja. Não dá uma impressão que é como se fosse um sol se pondo, sabe? O sol está lá no horizonte se pondo, e essas folhinhas é como se fosse, gente, os raios de sol, viu? O sol se pondo, o sol nascendo, entendeu? Então, esse é o sol. Mais na frente eu vou explicar melhor que eu separei as imagens para ficar bem melhor para entender, tá bom? Mas eu acho que com isso aí você já teve uma boa ideia
sobre a bandeira, tá? Agora vamos avançar um pouquinho aqui, que aqui eu coloquei as simbologias separadas, né? A gente ter uma melhor compreensão. Agora veja aqui, ó. Nós temos aqui a faixa verde, né? Faixa verde, ela fica ali do lado esquerdo, né? O verde. Aqui, ó. Deixa eu só colocar aqui uma canetinha. Você vê aqui, ó. O verde. Nós temos aqui, ó, o branco. Branco é essa parte aqui, ó. O branco, deixa eu ver só. Branco é esse aqui, ó. Né? Esse fundo. Esse aqui é o branco. A gente não é muito difícil para identificar isso aqui, né? Tá? Quais são as cores da bandeira, você não pode errar, né? Você vai ver aqui que é lilás. Não, é branco, verde e amarelo. Veja, nós temos aqui a faixa amarela, né? Ou o amarelo, tá? Também é muito tranquilo, não dá para errar. Nós temos aqui agora o sol, lembra que eu estava explicando lá o sol? Então, gente, o sol é isso aqui, ó. Então, isso aqui representa, significa o sol. Esse arco aqui, ó, parecendo o sol ali, sabe? Isso aqui é como se fosse os raios do sol, no horizonte, entendeu? Isso aqui é como se fosse a borda do sol. Gente, eu achei maravilhoso isso aqui, hein? A flor, pessoal, a flor, o que que é? Lembra que eu expliquei para vocês lá sobre a flor? Veja, aqui não parece mesmo com a flor? Aqui, ó, deu aqui o caulezinho da flor aqui, ó. Ó, não parece? Aqui o caule, ó. E eu achei maravilhoso, olha só. Parece uma flor mesmo, entendeu? Então, essa aqui é a flor. Se caiu com uma imagem dessa aqui lá na sua prova, você já sabe que é a flor, não tem como errar, viu? A soja, gente, a soja é isso aqui, ó. A soja é isso aqui. O que que é a soja? A soja é isso aqui, ó. Essas folhinhas amarelas. Essa é a soja, tá certo? Aqui nós temos aqui o princípio da cidade, né? Aqui, ó. Princípio da cidade, entroncamento rodoviário. Veja, ó, nós temos aqui a primavera bem aqui no entroncamento. Aqui é BR 070 ali, né? Segue para Barra do Garças. E aqui é MT 130. Tá certo, gente? E aqui tá a primavera aqui, ó. E aqui tá a primavera aqui, bem no centro, bem no entroncamento. Lógico que daqui também sai para Rondonópolis, né? Mas aqui não aparece. Beleza, gente? Então, o que nós temos aqui embaixo, aqui, ó, o desenho da cidade. Aqui é muito tranquilo, gente, que não dá para errar, viu?
Você vê, né, o desenho da cidade aqui, essa estrutura quadriculada, né, em lilás, você já percebe que é uma espécie de um desenho mesmo, né. E o que mais nós temos? Nós temos aqui o imigrante chegando na cidade, veja que também não dá para errar, viu. Como nós temos aqui o imigrante, esse aqui é como se fosse um homem em pé, chegando na cidade para desbravar a cidade. E aqui, ó, é a cabeça do homem. Aqui é a cabecinha do homem. E aqui é o homem com as mãos levantadas. Essa minha caneta tá meia. E aqui, esse aqui, ó, é o cabelo do homem, tá? Entenderam aí, né, gente? Bom, agora vamos ver o que que nós temos mais. Bom, aqui nós já finalizamos já, viu? Sobre a bandeira, tá? Eu acho que com essa explicação você já deva ter aí tido uma noção bem geral. E agora eu vou falar com vocês sobre 5 questões de provas que foram cobradas em processos seletivos anteriores, tá? Eu vou resolver elas com vocês aqui. E para vocês terem uma ideia de como é que as questões caem nas provas, para que vocês tenham esse conhecimento e não possam errar uma questão fácil, tá? Porque, gente, a questão sobre esse assunto aqui não é difícil, tá? A partir do momento que você tiver aqui o conhecimento geral desse assunto e fazer algumas resoluções de questão de provas anteriores, vocês não vão errar mais. Vamos pegar aqui, então, vamos pegar essa questãozinha aqui. Essa questão número 1, eu coloquei questão número 1 aqui, só para termo didático, tá? Porque na prova a questão era número 15, tá? Na prova que foi cobrada, número 15, tá, gente? Então, essa questão aqui era do ano de 2019, ela é do ano de 2019. A banca aqui, né? A Prefeitura de Primavera, que é a própria banca que organiza as questões, né? É a própria comissão da Prefeitura de Primavera para os processos seletivos, tá? Quando é concurso, aí a prefeitura ela convoca aí uma banca, né? Por exemplo, nós tivemos o concurso 2023, a banca foi a Selecom, nós tivemos outro concurso ali de 2019, se eu não me recordo, foi a KLC, alguma coisa assim, né? Mas quando é processo seletivo, processo seletivo é um procedimento mais rápido, mais simples, né? Então, quem elabora as provas, né, gente, é a própria comissão da prefeitura especificamente para essa finalidade, tá? Então, o órgão aqui é a prefeitura, e aqui o processo seletivo foi o edição 461 do ano de 2019. Essa questão, ela foi aplicada, ela caiu na prova do cargo de auxiliar de cozinha e auxiliar de serviços gerais. Essa questão específica, tá? Mas para os outros cargos desta edição aqui do processo seletivo 461, foram cobradas outras questões, não da bandeira, mas foram cobradas outras questões
sobre o conhecimento gerais do município de Primavera do Leste, inclusive sobre o brasão e o hino, tá? Aqui, gente, ó, nível de escolaridade, nível alfabetizado e a disciplina Conhecimentos Gerais do município de Primavera. Tá? A questão que é número 15, porque é o seguinte, a prova para os cargos de escolaridade de nível alfabetizado, ela não traz conhecimento específico, tá? Então, veja, você vai ter uma prova com 20 questões, né? Na verdade, todas as provas do processo seletivo, elas trazem 20 questões. Para as provas de escolaridade nível médio, você tem ali, por exemplo, a questão de 1 a 10 de língua portuguesa e de 11 a 20 de conhecimentos gerais, porque não tem conhecimento específico, não é cobrado conhecimento específico para os cargos de nível alfabetizado, tá? Só é cobrado conhecimento específico para os cargos de nível médio e superior. Aí, por exemplo, os cargos de nível médio e superior, você vai ter ali a questão de 1 a 5, língua portuguesa, de 6 a 10, conhecimentos gerais, e de 11 a 20, conhecimento específico, nessa ordem, tá? Então, gente, só com isso aqui você já dá para ter uma ideia, né? Tá? Então, aí, só anotar essa dica aí, ó. Partir para o abraço. Vamos lá, gente, vamos responder essa questão aqui, ó. Questão de número 15, tá perguntando aqui, essa aqui é a questão de prova, tá? Quais são as cores da bandeira de Primavera do Leste? Nós acabamos de ver. Aqui ele trouxe verde, correto, branca e amarelo. Gente, está correto. Gabarito a letra A, entendeu? Agora veja, azul? Não, azul não tem azul. Branco? Sim, branco tem. Amarelo? Sim, tem também. Então, assim, a P, ela não é o gabarito porque ela trouxe uma cor azul que não existe na bandeira, por isso está errado. A C é verde? Verde tem. Amarelo? Também. Azul? Não. Não tem azul, por isso a C está errada. A letra D diz que é verde, verde correto. Branca, sim. Azul, não. Não tem azul na bandeira de Primavera do Leste. Vamos só voltar aqui, gente, para você ver aqui. Veja, não tem, tá? Então é verde, amarelo e branco. Vamos dar continuidade aqui com as outras 4 questões. Essa questão de número 2, ela foi aplicada no ano de 2019 também. 2019. A questão de número 2 foi o que eu numerei, tá? A questão da prova é essa aqui. A numeração da prova é essa. A banca, né, gente, como eu falei, Prefeitura de Primavera. A instituição, a própria Prefeitura. O processo seletivo foi o 462 de 2019. Cargo psicólogo. Nível superior. Aqui é a disciplina Conhecimentos Gerais do município de Primavera. Bom, vamos ver o que a questão está dizendo aqui. Questão de número 6. Na prova. Símbolos do município de Primavera do Leste. A bandeira, nós vimos que a bandeira é um dos símbolos, não é isso?
O brasão é outro símbolo. Ele não colocou o hino aqui, mas não está errado, tá bom? Ele quer saber com relação a esses dois. Foram criados, respectivamente, por... Quer saber quem foi que criou? Gente, se você não viu a aula sobre o brasão, aqui abaixo na descrição do vídeo eu vou deixar o link para você assistir, tá? Veja. Ele quer saber quem foi que criou respectivamente. Ou seja, ele quer saber primeiro, ele quer que nós encontremos aqui nas alternativas quem foi que criou, por exemplo, o nome de quem criou a bandeira e o nome de quem criou o brasão. Por exemplo, aqui, ó, a bandeira, nós acabamos de ver que quem criou foi Iraci, correto? O brasão, nós não, vocês ainda não viram, né? Talvez vocês não viram. Mas o brasão, quem criou o brasão foi Luiz Humberto. Foi Luiz Humberto que criou o brasão. Então, ele quer uma alternativa que tenha o nome da Iraci e do Luiz Humberto. Vamos ver aqui. Na letra A, está dizendo que foi a Iraci. Bom, essa primeira opção está correta aqui, ó. Porque de fato foi a Iraci que criou a bandeira. E trouxe Manuel João Braf. Não, aqui essa aqui está errada. Por quê? Porque o Manuel João Braf, ele não criou o brasão. Quem criou o brasão foi o Luiz Humberto. Luiz Humberto de Souza Barbosa. O Manuel João Braf, ele criou o hino de primavera. Por isso que está errado. Então, não é essa. A letra B, ele diz que foi Manuel João Braf. Não, nós já acabamos de ver que está errado. Porque o Manuel João Braf, ele não criou a bandeira e nem o brasão. Ele criou o hino. Por isso que está errado. E a pergunta, ela quer saber quem foi que criou a bandeira e o brasão. Luiz Humberto de Souza Barbosa. Bom, essa parte aqui estaria correta. Porque, de fato, foi Luiz Humberto de Souza Barbosa que criou o brasão. Mas essa alternativa está errada porque o Manuel João Braf não criou a bandeira. Aí ele colocou Luiz Humberto de Souza Barbosa. Nós já sabemos que está errado porque o Luiz Humberto, ele não criou a bandeira, ele criou o brasão. E o examinador perguntou para que fosse respondido de forma respectiva, né? Nós temos a Iraci. Bom, a Iraci, de fato, ela criou a bandeira e não o brasão, então está errado. Gente, a única alternativa, e a alternativa correta, é a letra D. Por quê? Porque ele perguntou, respectivamente, quem foi que criou a bandeira? A bandeira de primavera, quem criou foi Iraci Ruaro. Certinho. Quem foi que criou o brasão? Luiz Humberto de Souza Barbosa. Correto. Então, gente, o gabarito é essa aqui, tá? Agora me diz, como é que alguém vai responder essa questão aqui se a pessoa ela não estudou sobre a bandeira, sobre o brasão e sobre o hino? Gente, ela não vai acertar, entendeu? Então, por isso é importante você assistir, aproveitar para assistir essas aulas aqui, entendeu? Para quando chegar a prova, você não errar essa questãozinha fácil, tá? Fácil, fácil. Só que você tem que dar uma lida nisso aqui, tem que assistir essa aula, tem que resolver a questão para você não esquecer isso aqui, tá? Vamos falar sobre essa outra questão aqui agora, gente. A questão foi aplicada aqui em 2019, tá? A banca prefeitura de Primavera. O órgão também, o processo seletivo foi o 462 também, para o cargo de fisioterapeuta nível superior. Gente, é a mesma questão, tá?
Essa aqui ela é a mesma questão, porém ela foi aplicada para o mesmo processo seletivo e para o cargo de fisioterapeuta e psicólogo, tá? Então, é a mesma resposta da anterior. Essa aqui é a mesma resposta, tá? Então, essa daqui, ó. Tá? Uma questão foi cobrada em 2 cargos. Essa outra aqui, ela cai no processo seletivo 462, para o cargo de professor, 2019, professor de língua portuguesa, professor de geografia, professor de língua inglesa, né, e também professor de língua portuguesa e matemática. Gente, essa aqui é a mesma questão, tá? Ela caiu, é a mesma questão. Ela é a mesma questão, tá? A mesma questão que foi cobrada para fisioterapeuta e psicólogo, foi cobrada também na prova de professor. Viu como que é? Uma mesma questão caiu para vários cargos. Tá? É o mesmo gabarito, tá ok? Agora vamos ver essa questão aqui de número 5. Mais uma vez aqui a banca Prefeitura de Primavera, a instituição a Prefeitura de Primavera. O processo seletivo foi 465 no ano de 2021. Para o cargo de auxiliar educacional, instrutor de informática, instrutor de música e monitor social. Escolaridade nível médio. Disciplina que é Conhecimentos Gerais do município de Primavera. Vamos ver como é que caiu. Veja. Símbolos do município de Primavera do Leste, MT, o brasão e a bandeira foram criados respectivamente. Veja, gente, a mesma coisa. Tá? Veja só. Essa prova aqui foi em 2021. 2021. Tá perguntando a mesma coisa. A mesma coisa. A mesma coisa. Tá? Se você pegar a prova que foi aplicada para o cargo de auxiliar educacional, instrutor de informática, qualquer um dessa aqui, você vai ver que tá essa questão aqui. Tá? A mesma questão aqui, ó. Caiu em 2019, a mesma questão, perguntando respectivamente quem foi que criou. A mesma questão. Veja como é importante vocês estarem por dentro dos assuntos, né? Ó, tá perguntando a mesma coisa. Quem foi que criou? Ó, 2019. Então, caso vocês precisem das provas, tá? Que foram aplicadas nesses cargos aqui ou outros cargos, você pode entrar em contato comigo, que eu disponibilizo para vocês, tá? E vocês vão ver como que é fácil. Vamos ver aqui o que mais que tem. Então, essa aqui essa acabamos de ver. Então, mas veja uma coisa aqui, tá, gente? Ó, aqui, nessa aqui de nível médio aqui, tá um pouquinho mudado aqui a ordem. Vamos lá aqui, ó. Símbolos oficiais do município de Primavera do Leste, MT, o brasão e a bandeira foram criados respectivamente. Agora veja, ele quer saber quem foi que criou o brasão e a bandeira. Ó, o brasão, nós vimos lá que foi o Luiz Humberto. Brasão. A bandeira foi a Iraci. Então, nós temos que encontrar uma alternativa
que esteja escrito Humberto e Iraci. Vamos ver aqui. Luiz Humberto. Humberto não, né, gente? Luiz Humberto. Aqui, ó. Luiz Humberto e Iraci. Luiz Humberto criou o brasão. E a Iraci criou a bandeira. Bom, gente, o Manuel João Brás não é porque ele criou o hino. E a pergunta não está falando nada de hino. A letra A é que inverteu, né? Ele colocou a Iraci como tivesse criado o brasão, mas não foi ela. E colocou o Luiz como se ele tivesse criado a bandeira. Ele inverteu. E a letra A aqui tá errado, porque Manuel João Brás não criou nem o brasão e nem a bandeira. Ele criou o hino de primavera. Bom, gente, veja como é que é, viu? Aqui só inverteu, né? Só inverteu. O que mais que nós temos aqui? Ah, pessoal, agora que temos só algumas dicas aqui para vocês, tá? Eu vou deixar abaixo aqui do vídeo, né? O link de uma aula completa que eu gravei sobre o brasão de Primavera do Leste, para vocês assistirem, para vocês poderem entender como é que também esse assunto é cobrado, tá? Nessa aula que eu gravei sobre o brasão, eu também trago algumas questões, se não me engano, é 2 questões, ou é 3, que foram cobradas em processo seletivo anterior, para vocês terem uma ideia de como que isso é cobrado. E não é difícil, é bem simples, tá? Você só precisa ter uma ideia geral, um conhecimento geral sobre isso, e depois resolver algumas questões para você não esquecer o que foi estudado, tá? Então, aí você tem que resolver algumas questões de provas anteriores, tá? Para vocês fixar isso na mente de vocês aí, porque vocês têm muita coisa para estudar e também outras coisas do dia a dia, né? E aí acaba esquecendo, tá? Eu vou aproveitar também para deixar ali o link de uma apostila com 220 questões sobre conhecimentos gerais do município de Primavera do Leste para todos os cargos, né? Tanto de processo seletivo quanto de concurso público, tá bom? E aí vocês baixam, resolvem as questões, se programa, se organiza semanal, né? Faz um planejamento semanal de quantas questões vocês podem resolver por dia, para vocês não esquecerem, gente, e acertar as questões, tá bom? Vou só voltar aqui para minha tela. Cadê? Opa! Bom, pessoal, mais uma vez aqui eu quero agradecer por vocês terem ficado aqui. Já vê quanto tempo tem um vídeo, mais de 1 hora já. E, bom, eu espero que de alguma maneira eu tenha conseguido te ajudar, tá? Com esse assunto aqui, eu levei um tempinho aqui para organizar esse conteúdo aqui, deixar da forma mais didática possível que eu pude colocar, justamente para que você tenha um conteúdo aí, para que vocês possam ter uma base de como esse assunto é cobrado nas provas, para que vocês não corram o risco de perder uma questão, 2 ou 3 questões, né? Que eu considero fácil, tá? Eu considero fácil. Nós temos muitas questões, muitas disciplinas que caem tanto nas provas de concurso quanto de processo seletivo, que são assuntos difíceis, né? Principalmente na parte de conhecimento específico ali, nós temos alguns assuntos que são difíceis. Então, se é para errar uma questão, lógico que ninguém quer errar as questões, né? Todo mundo quer acertar, mas se for o caso de errar, né, e até mesmo nem deixar em branco, eu recomendo que você deixe, principalmente questão de múltipla escolha, não deixe nada em branco. Mas se você tiver que errar, gente, deixa para errar aí, né? Chutar uma questão difícil, né? Uma questão difícil, uma questão de conhecimentos gerais do município, um assunto que não, você percebeu aqui que não aprofunda muito as questões, né? Ela cobra aquilo que é básico, que você lê um pouco, se você leu o conteúdo, fez algumas questões, repetiu esse processo de resolver as questões. É o seguinte, pessoal, o conhecimento a aula é para você ter uma noção geral, para você ter um conhecimento geral do assunto.
Você teve o conhecimento geral, você compreendeu um pouquinho os assuntos, você não tem que ficar toda hora assistindo a videoaula, entendeu? Assiste lá uma, duas ou três, para você entender o assunto de forma geral, bem bacana, mas depois você tem que começar a desenvolver um hábito de resolver questões de prova anterior, tá? Você pode resolver simulados, pode resolver questões de provas anterior, para quê? Para você fixar o conteúdo que você assistiu na videoaula, entendeu? Esse é o objetivo das questões. Porque quando você assiste a videoaula, o conteúdo fica na sua mente de curto prazo. Amanhã você vai fazer uma série de coisas. E se você não resolver as questões, você acaba esquecendo grande parte daquilo que você estudou. Tá? E considerando, gente, que os editais, né, eles cobram muita disciplina, às vezes pode ser que não tenha tanta disciplina no edital, mas você vai perceber que os assuntos, eles são grandes, você tem que estudar muita coisa, tem legislações que você tem que estudar, principalmente o pessoal que estuda aí para um cargo que tem legislação específica, você tem que estudar aquele conteúdo, tá? Então, quero aqui mais uma vez aqui agradecer, caso você tenha ficado até o final do vídeo, mas se também não ficou até o final, se você assistiu alguma parte, e, de qualquer modo, se isso foi importante para você, esse conteúdo, eu só gostaria de pedir aqui o seu favor, a sua retribuição, né? De se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para que o YouTube possa te notificar quando eu gravar um vídeo novo aqui no canal e que seja também um vídeo de acordo com aquilo que você necessita, tá bom? Aqui é o seguinte, quando você aperta aí a notificação, você vai receber a notificação do YouTube e você já consegue saber do que se trata aquele vídeo. Se é algo do seu interesse, você pode assistir na hora ou você pode programar para um outro momento, tá? Mas o importante de ativar as notificações é justamente isso aí, que você não perde esse time aí, entendeu? Quando eu assisto vídeo em um canal e eu gosto, aquilo me ajuda de alguma maneira, eu ativo as notificações. Agora, eu não saio ativando notificação de tudo e qualquer canal, porque senão você vai ficar maluco, né? Entendeu, pessoal? Então, mais uma vez que eu quero agradecer pelo tempo de vocês e desejar boa sorte para todos vocês aí que estão aí se preparando para alguma prova de concurso, de processo seletivo aqui de primavera e desejar boa sorte que você consiga aí sua aprovação, tá bom? Mais uma vez aí, muito obrigado.